Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Quem achou diz, achei. Quem não achou diz, espera aí. Vou esperar. Achei ou peraí? Vamos ler. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O tema da mensagem de hoje é a perspectiva de Deus em relação à oração, ou a oração sobre a perspectiva de Deus. Por isso, feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Paizinho amado, Pai querido, quero te pedir que o Senhor venha pensar através do meu cérebro, que o Senhor venha olhar através dos meus olhos, que o Senhor venha falar através dos meus lábios, que sejam as tuas palavras, não as minhas, que o Senhor possa quebrantar o coração da tua igreja, para que em meio a tantas vozes, eles consigam ouvir somente a sua, que essa palavra possa penetrar nestes corações e que possa trazer transformação, que possa trazer diferença, que ninguém saia daqui da mesma forma como entrou, mas que essas pessoas possam sair daqui transformadas. Muito obrigado pela tua presença, ó Deus. É por isso que te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu tenho uma pergunta para te fazer nessa noite. Presta atenção na pergunta. Qual é o propósito eterno de Deus? Qual é o propósito eterno de Deus? Talvez você me diga, Juan, o propósito eterno de Deus é reconciliar o homem consigo mesmo. Este até pode ser um propósito de Deus, mas não é o propósito eterno. Porque para que Deus reconciliasse o homem consigo mesmo, um dia o homem precisou cair. Se este não é o propósito eterno de Deus, então qual é o propósito eterno de Deus? Talvez você me diga, Juan, o propósito eterno de Deus é salvar a humanidade. Legal, este também é o propósito de Deus? É. Mas ainda não é o propósito eterno de Deus, porque o homem um dia pecou para que Jesus Cristo pudesse o salvar. Se este também não é o propósito eterno de Deus, então qual é? Qual é o propósito eterno de Deus? Para entendermos qual é o propósito eterno de Deus, precisamos compreender o significado da palavra eterno. Eterno significa que não tem início e nem fim, ou seja, não vai começar por causa de e nem irá terminar por causa de, é eterno. Agora que você já sabe o que significa a palavra eterno, qual é o propósito eterno de Deus? Para respondermos essa pergunta, precisamos responder outra. O que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? Você consegue imaginar o que Deus estava fazendo antes de criar todas as coisas? Antes de criar o homem, antes de criar a terra, antes de criar o mundo? O que Deus estava fazendo? Gênesis 1, versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia, e que havia abismo sobre a face da terra. Se a terra era sem forma e vazia, o que este Deus grande, tremendo e poderoso estava fazendo num lugar como este? Sem forma, vazio, num contexto de abismo. No versículo 3, disse Deus, haja luz. E no mesmo instante alguém ou alguma coisa responde à voz do Senhor, porque naquele mesmo instante houve luz. No versículo 9, disse Deus, ajuntem-se as águas. E no mesmo instante as águas foram ajuntadas. Quem é que está operando tudo isso? Quem é que está fazendo tudo isso? Quem é que está respondendo à voz de Deus? Vou dar uma dica. No versículo 2, parte B, diz assim, e o Espírito de Deus
pairava sobre a face das águas. No versículo 26 do capítulo 1 diz assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Não diz, farei o homem a minha imagem e semelhança, mas diz, façamos. Quem é que está fazendo? O Filho e o Espírito. Uma coisa então já está clara: Deus não estava sozinho. Se Deus não estava sozinho, o que Ele estava fazendo antes de criar o mundo? Se relacionando. Se Deus estava se relacionando antes de criar o mundo, qual é o propósito eterno de Deus? É relacionamento. Deus quer transmitir o relacionamento que Ele tem com o Filho e com o Espírito Santo para nós. E Ele quer que nós nos relacionemos com Ele. Da mesma forma com que Ele quer que nós nos relacionemos com o próximo. Deus não estava sozinho. Este é o propósito eterno de Deus, é relacionamento. E Deus quer que você se relacione com o próximo. Na palavra de Deus está escrito assim: não é bom que o homem esteja só. E por isso em Gênesis descreve a criação da mulher. Daí surge aquele ditado: antes só do que mal acompanhado. Brincadeiras à parte. No jardim do Éden, Deus se relacionava com a Trindade, mas Deus também se relacionava com o homem, da mesma forma que o homem se relacionava com Deus e também com o seu próximo. No capítulo 2, no versículo 25, diz que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Sabe por quê? Porque ali existia um relacionamento. Mas no capítulo 3, nós percebemos a serpente entrar na história. E ela induz Eva ao pecado, dizendo que Deus havia mentido. Que se eles comessem do fruto, eles não morreriam, mas que eles se tornariam iguais a Deus. Para falar a verdade, Deus não quer que nós nos tornemos iguais a Ele. Porque ser igual a Deus é ser independente, é não precisar de nada e nem de ninguém. E este não é o propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus é relacionamento. Ele quer ser pai de uma grande família com muitos filhos. De fato, quando Adão e Eva comem do fruto proibido, eles se tornam iguais a Deus. Porque eles se tornam independentes de Deus. A relação, o elo, havia se quebrado, havia sido desfeito. No jardim do Éden, Adão e Eva ouvem a voz de Deus. E sabe o que eles fazem? Se escondem. Sabe por quê? Porque o relacionamento havia sido quebrado. O interessante é que mesmo Deus sabendo onde eles estavam, e que eles estavam escondidos, o que Deus faz? Vai à procura. E no jardim do Éden, Deus começa a chamá-los pelo nome: Adão, Eva, onde vocês estão? Ou seja, por que é que vocês quebraram o nosso relacionamento? Por que é que vocês estão se escondendo de mim? Por que é que vocês estão fazendo isso? No versículo 12 do capítulo 3, Adão responde ao Senhor dizendo: essa mulher que o Senhor me deu me envenenou. Foi ela que destruiu o nosso relacionamento. Percebe que o relacionamento de Adão e Eva começa a viver uma desarmonia, começa a ser fracionado, quebrado. Porque no momento em que o homem perde o relacionamento com Deus, ele não sabe mais se relacionar com o próximo. E ao longo da história, ao longo do Antigo Testamento, nós podemos ver que Deus teve várias moradas. Ele morou na arca, no tabernáculo, na tenda e em templos. Este era o fruto de uma relação quebrada, e nestes locais, somente os sacerdotes tinham acesso a Deus. O nosso relacionamento com Deus era intermediado pelos sacerdotes. Este era o reflexo de uma relação quebrada por causa do pecado. Romanos 1 diz que o pior castigo de Deus para a humanidade é entregar o homem em suas próprias mãos. Porque dessa forma, o homem vive em completa desgraça. Vive uma decadência moral, usa o seu próprio corpo para desonra. Este é o reflexo de uma vida, de um relacionamento quebrado por causa do pecado. Mas eu vou perguntar mais uma vez para você nessa noite: qual é o propósito eterno de Deus?
O propósito eterno de Deus é se relacionar com você. O propósito eterno de Deus é que você se relacione com Ele. Romanos 8, 29, Deus quer ser pai de uma grande família com muitos filhos, na qual todos eles sejam parecidos ao primogênito que é Jesus Cristo. Sem Cristo nós éramos criaturas, com Cristo nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. E como filhos de Deus nós somos predestinados a ser como nosso irmão mais velho, ao primogênito que é Jesus Cristo. Este é o propósito eterno de Deus. Deus enviou Jesus Cristo para restaurar a nossa união, para religar a nossa relação, para intermediar este novo relacionamento através de um novo corpo, Jesus Cristo, e o novo povo, a igreja do Senhor. Através de Jesus Cristo, não mais precisamos dos sacerdotes para falar com Deus. O véu se rasgou. Hoje você tem livre acesso a Ele. Através de Jesus Cristo, não precisamos mais dos profetas para ouvir a voz de Deus. O véu se rasgou e você pode ter um relacionamento com Deus. Não somos mais criaturas. Somos filhos de Deus. Agora que nós já respondemos a pergunta qual é o propósito eterno de Deus, e já sabemos a resposta que é relacionamento, uma nova pergunta surge. Uma nova pergunta precisa ser respondida: como é que eu posso me relacionar com esse Deus grande, tremendo e poderoso? E como é que este Deus onisciente, onipresente se relaciona comigo, um ser totalmente limitado? Eu vou te fazer algumas perguntas para que você possa refletir e reavaliar e encontrar a resposta. Como você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Você sabe responder essa pergunta? Como você tem se submetido a Cristo e permitido que Ele viva através de você? Que os seus sonhos, que os seus planos morram, mas que os sonhos dele permaneçam na sua vida? Como você está crescendo como um cristão? Como você vence a tentação? Como você vence o pecado? Como é que você confessa os seus pecados a Deus? Como você resiste a Satanás? Como você se engaja de forma eficaz na batalha espiritual? Como você consegue e conquista as coisas que você precisa? E como você ajuda as pessoas? A resposta para cada uma dessas perguntas é oração. Se a sua vida de oração for inconsistente e fraca, assim será o seu relacionamento com Deus. Se a sua vida de oração for inconsistente e fraca, o seu relacionamento com Deus será inconsistente e fraco. Sabe por quê? A oração é relacionamento com Deus. Em Mateus capítulo 7, versículo 22 e versículo 23, Jesus chega para aqueles que estavam fazendo muitas coisas em seu nome e diz: apartai-vos de mim porque não vos conheço. Apartai-vos de mim porque não vos conheço. Mas só entre nós aqui nessa noite, conhecer, Deus conhecia. Porque Ele é o Criador. Ele é quem sustenta toda a criação somente com o poder da sua palavra. Ele é onisciente, onipresente. Deus é o cara que chama as coisas que não são como se já fossem. Não existe um lugar no mundo onde nós podemos nos esconder de Deus. Exemplo, eu tenho um amigo que tem 2 cachorros. Um é um cachorro desse tamanho, parece um cavalo. A respiração dele é um monstro, é um ogro o cachorro. E outro é um pequenininho, a raça é Pinche Zero. Os 2 tocam um terror na casa desse meu amigo. Aprontam, fazem a maior bagunça, derrubam tudo. Mas é interessante porque quando o meu amigo vai corrigi-los, os 2 saem correndo. O pequenininho é mais rápido, mais veloz, sai na frente e se esconde debaixo do carro. O grande, ele é mais lento, é mais difícil dele sair correndo. Então o que ele faz? Ele imita o pequenininho e tenta se esconder no mesmo local. Porém, ele é muito grande, o pequenininho está debaixo do carro. Ele tenta entrar debaixo do carro, mas somente a sua cabeça fica debaixo do carro. O seu corpo todo fica para o lado de fora. O interessante nessa história é que na concepção dele, ele está escondido. Quando, na verdade, o corpo dele está inteiramente para o lado de fora. Eu tenho um Shih Tzu, e a característica da raça é cavar. Só que ele é um cachorro que fica dentro de casa.
Ele escolheu uma almofadinha bem fininha, e lá é o lugar onde ele mais gosta de cavar. Então ele fica cavucando lá durante 10 minutos, cavando, 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 cavando. E depois desses 10 minutos ele coloca a cabeça em cima do buraco. É interessante que na concepção dele, ele criou um buraco e ele se escondeu dentro desse buraco. Mas na verdade ele está inteiramente para o lado de fora. Da mesma forma somos nós. Nós erramos e pensamos que Deus não está nos vendo, quando na verdade Ele está ao nosso lado, Ele está do seu lado. Olha o que o salmista diz no capítulo 139, para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir o mais alto céu, ali o Senhor estará. Se eu cavar o mais profundo buraco, ali o Senhor estará. E se eu me esconder na escuridão, ali os teus olhos me enxergarão. E se eu mergulhar nas profundezas do oceano, até ali a tua mão me sustentará. Na minha infância, sempre que eu fazia alguma coisa errada, alguém chegava para mim e dizia assim: imagine o que Deus está pensando de você agora. Essa pergunta me cortava por dentro, porque literalmente eu conseguia imaginar. Só que a questão é, Deus não nos olha esporadicamente. Os olhos do Senhor estão eternamente fixados a você. Ele está constantemente ao seu lado. Jeremias exclama isso no capítulo 17, no versículo 10, onde diz: Deus esquadrinha a minha mente e o meu coração. Não há nada que passe desapercebido por Ele. Deus sabe o que você está pensando nessa hora. Deus sabe o que você está sentindo. Não há nada, nada, nada que passe desapercebido por Ele. Então, conhecer, Deus conhecia. O que esse versículo na verdade está dizendo é: apartai-vos de mim, porque nós nunca tivemos um relacionamento. Apartai-vos de mim, porque você nunca ouviu a minha voz. Você nunca se interessou pelas minhas vontades, pela minha opinião. Agora você está me dizendo que expulsou demônios em meu nome, que pregou na igreja em meu nome, que cantou em meu nome, que ajudou os pobres em meu nome. Desculpa, mas tudo isso que você fez foi por você mesmo, porque você nunca me buscou, você nunca conseguiu ouvir a minha voz. Apartai-vos de mim, porque nós nunca tivemos um relacionamento. Veja o que Dallas Willard escreve no seu livro A Grande Omissão. Só um trecho. Mas alguém pode me perguntar: eu posso ser salvo sem me relacionar com Deus? Bom, se olharmos pela perspectiva do amor divino, sim, desde que ele encontre qualquer fundamento para isso. Mas talvez seja bom você refletir e reavaliar sobre o tipo de pessoa que você tem se tornado. E pensar se você se sentiria à vontade ao lado daquele, se você se sentiria à vontade durante toda a eternidade, ao lado daquele cuja companhia você não considerou desejável e nem importante nas poucas horas e dias da tua existência. É para você pensar. Se você não considera a presença de Deus hoje importante na sua vida e nem desejável, será que você vai se sentir à vontade ao lado dele durante toda a eternidade? Eu tenho uma notícia que pode te assustar um pouco. A eternidade já começou. Por isso é bom você reavaliar sobre o tipo de pessoa que você está se tornando. Sobre a importância que você tem dado para este relacionamento. Sobre a relevância que você tem dado para este relacionamento. Porque talvez você saiba quem é Deus. Talvez o conceito de Deus esteja correto na sua cabeça. Talvez você acredite em Jesus Cristo. Talvez você acredite em Deus. Só que infelizmente pode-se haver um conceito correto a respeito de Deus e ainda assim não existir amor. E ainda assim não existir temor. E ainda assim não existir relacionamento. No capítulo 3 de João, Nicodemos chega para Jesus e diz: Jesus, os meus olhos viram os milagres que você fez. Eu creio que você é Jesus Cristo. Eu creio que você é Filho de Deus. Sabe o que Jesus disse para ele? É interessante porque com Jesus não tem rodeio. Ele não usa 4 leis espirituais e nem as cores da pulseirinha. Ele fala na cara. Sabe o que ele diz? Nicodemos,
Tudo bem que você viu com seus próprios olhos os sinais de maravilhas que eu fiz. Tudo bem que você me viu com seus próprios olhos. Tudo bem que você crê em mim, crê que eu sou filho de Deus. Mas quer saber de uma coisa? Se você quiser entrar no meu reino, se você quiser enxergar o meu reino, se você quiser experimentar o meu reino, você tem que nascer de novo. Sabe por quê? Porque não existia relacionamento. Talvez você esteja na igreja há muitos anos. Talvez você se adaptou à doutrina batista. Talvez você se acostumou com a nossa liturgia de culto. Talvez você se adaptou à rotina de vir aos cultos dominicalmente. Mas tudo isso é possível, mesmo não existindo amor, mesmo não existindo temor, mesmo não existindo relacionamento. Olhe para o mundo que você vive. Olhe para as pessoas que estão ao seu lado nessa noite. Elas conhecem a Deus. Elas creem em Jesus Cristo e creem que Ele é o Filho de Deus. Mas elas provavelmente não o amam, não o temem e nem se relacionam com Ele. Meu querido, a oração não é uma disciplina. A oração não é um ritual. A oração é um encontro com Deus. Oração não é disciplina, não é ritual. É um encontro com Deus. Exemplo. Eu não preciso me disciplinar em encontrar minha esposa, Keila, todos os dias. Eu a amo. E por isso eu me encontro com ela todos os dias. Eu não preciso me disciplinar em encontrar os meus amigos todos os dias. Porque eu os amo. E por isso eu os encontro todos os dias. Da mesma forma é você. As pessoas que você ama, você as encontra todos os dias. Por isso, a oração não é uma disciplina. Não é um ritual, mas sim um encontro com Deus. Podemos ver isso na história de Marta e Maria. Quando Jesus chega à casa de Marta e Maria, elas ficam muito agitadas. Marta sai para preparar a cama de Jesus, lavar o banheiro, arrumar a comida, fazer um monte de coisas, enquanto Maria senta aos seus pés e começa a ouvir as suas histórias. Marta, naquela agitação toda, correndo para um lado e para o outro, quando passa pela sala e vê Maria sentada aos pés de Jesus, não acredita naquela cena. Ela chega para Jesus e diz: escuta, será que você não percebe o que está acontecendo aqui? Eu estou me matando para te dar o melhor, enquanto Maria fica sentada aos seus pés. Jesus olha para Marta e diz: Marta, Marta, você está ansiosa, estressada, preocupada com muitas coisas, quando na verdade só uma coisa é necessária. Maria encontrou a parte boa, e isso não lhe será tirado. Qual é a parte boa que Maria encontrou? Relacionamento. Muitas vezes estamos mais preocupados em fazer coisas para Deus do que em ficar com o próprio Deus. Estamos mais preocupados em fazer coisas para Deus do que investir tempo com o próprio Deus. Você sabe como soletramos a palavra amor no século 21? Você sabe como soletramos a palavra amor no século 21? T-E-M-P-O. T-E-M-P-O. Tempo. Amor é soletrado no século 21 como tempo. Exemplo, quantos aqui são casados? Levanta sua mão se você é casado. Quantos aqui são noivos? Poxa, quantos aqui namoram? Como você se sentiria se o seu namorado ou namorada gastasse tempo com tudo, menos com você? Como você se sentiria se o seu marido fosse para o café dos homens de manhã, fizesse um churrasco na hora do almoço, tirasse um cochilo à tarde, jogasse bola às 5 no Zico 10, já ficasse lá para o churrasco, e à noite chegasse em casa para dormir? E aí você chega para o seu marido e diz: escuta, vamos jantar hoje? E ele olha para você e diz: não tenho tempo para você. Como você se sentiria? Como você se sentiria se o seu marido ou se a sua esposa dissesse: olha, tem sido tão difícil para mim abrir mão das coisas que eu gosto para estar com você. Tem sido tão difícil para mim abrir mão da minha rotina para estar com você. Como você se sentiria? Eu só estou vendo as esposas fazer assim, ó, já imaginando, né? Como você se sentiria? Agora imagina Deus.
Todas as vezes que você diz, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, você está dizendo, Deus, pouco me importa a sua opinião, pouco me importa o que você pensa de mim e os teus planos para a minha vida. Quando você só separa 5 minutos para orar, você está dizendo, Deus, eu não te amo. Será que você não entendeu que você não é importante para mim? Se você não aprender a valorizar a presença de Deus agora, provavelmente você não se sentirá à vontade ao lado dele durante toda a eternidade. Mas talvez você me indague, Juan, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Eu até tento, mas não consigo ouvir a voz de Deus. Eu te pergunto, você consegue imaginar Deus falando com Moisés em plena Avenida Paulista? Você consegue imaginar Deus falando com Davi em plena 25 de março? Então por que com você vai ser diferente? Por que você acredita que com você vai ser diferente? Quantas vezes a sua cabeça não está como a Avenida Paulista? Quantas vezes o seu coração não está como a 25 de março? Porque você acredita que com você vai ser diferente. Todas as vezes que esses grandes homens de Deus iam se relacionar com Ele, eles se retiravam para lugares solitários, secretos, tranquilos, silenciosos. Por isso, aprenda a silenciar sua mente. Aprenda a silenciar o seu coração, porque Deus não gosta de falar em meio ao barulho. Deus não gosta de falar em meio à confusão. Deus não gosta de disputar a vez. Deus não grita, Deus sussurra. Por isso, quando você for orar, procure um lugar tranquilo, um lugar silencioso. Busque a quietude. Quando o pensamento vier na sua cabeça, não planeje ele, não se preocupe com ele. Não pense nele, deixe ele passar. Então virá outro pensamento. Repita isso. Virá outro pensamento, repita isso. Até que você consiga silenciar sua mente e o seu coração. Até que você prepare terreno para conseguir ouvir a voz de Deus. Mas talvez você me diga, Juan, eu não tenho tempo para fazer isso que você está me dizendo. É interessante porque Moisés era o primeiro ministro de Israel. Um homem com imensas responsabilidades, com imensas preocupações, compromissos e deveres, mas mesmo assim ele abre mão de tudo isso para subir ao monte e investir tempo no relacionamento com Deus. Ele sobe ao monte para orar. Algum tempo atrás eu decidi viver uma experiência parecida com essa. E durante a madrugada, todos os dias eu levantava 1 hora e tentava silenciar minha mente e o meu coração para ouvir a voz de Deus. Passou 1 semana eu repetindo todos os dias isso. E eu não conseguia ouvir a voz de Deus. Passou 2 semanas e eu não conseguia ouvir a voz de Deus. Passou 3 semanas e eu não consegui silenciar a minha mente. Passou 4 semanas e eu não consegui silenciar o meu coração. Somente na 5ª semana eu comecei a ouvir a voz de Deus. O início ele é difícil, ele é complicado, mas depois você aprende. Moisés era um homem com imensas responsabilidades, mas investe tempo nesse relacionamento. Porque Deus não é o cara que fica no meio da praça pública gritando, compra, vende, troca, desbloqueia. Deus não é esse cara. Deus é como um ancião, que em sua sabedoria fala bem baixinho, para que somente aqueles que querem de fato ouvir aquilo que ele tem a dizer, consigam ouvir a sua voz. Quando perguntaram para Alto e Vertier o que significava orar 24 horas por dia, o que significava orar sem cessar, ele respondeu, quando tomo banho pela manhã, peço a Deus que me limpe dos meus pecados, que me purifique de todo mal. Quando coloco a minha roupa, agradeço a Deus por Ele me vestir com a sua justiça, por Ele ser a base de tudo aquilo que eu preciso. Quando limpo a minha casa, peço a Deus para ser misericordioso e limpar a casa de toda imundície deste mundo. Quando falo com as pessoas durante o dia, peço a Deus para salvá-las e edificá-las. Quando retorno para o meu lar, peço a Deus que guie as pessoas em segurança e tranquilidade. Quando vou dormir, agradeço a Deus pela sua fidelidade. Muitos de nós não cessamos de orar porque nunca começamos a fazê-lo. Muitos de nós não oramos 24 horas por dia porque nunca começamos. Deixe-me fazer uma pergunta. Quantos aqui oram 10 horas por dia? Peguei pesado, né? Quantos aqui oram 7 horas por dia? 5, 4 horas.
3 horas por dia? 2 horas por dia? Eu nem vou perguntar quantos aqui oram 1 hora por dia, porque quem não ora pelo menos 2 não tem relacionamento com Deus, não sabe o que é isso, não ama e não teme. Lembra? Apartai-vos de mim, porque nunca tivemos um relacionamento. Mas Senhor, em teu nome eu fiz muitas coisas. Como? Se você nunca se preocupou com a minha opinião, com a minha vontade? Como se você nunca conseguiu ouvir a minha voz? Apartai-vos de mim, porque nunca tivemos um relacionamento. O relacionamento com Deus me transforma. Meu querido, antes de Deus lhe enviar a fazer qualquer coisa, antes de Deus lhe enviar para qualquer ministério ou para qualquer campo missionário, Ele te chama. Antes de Jesus dizer, vão e façam discípulos, Ele diz, venham e sejam meus discípulos. Antes de Jesus nos mandar fazer qualquer coisa, Ele nos chama a ser como Ele é. Mas para que isso aconteça é necessário que haja relacionamento, porque os filhos só aprendem por imitação dos pais. Efésios 1, versículo 4, diz que Deus nos elegeu para que sejamos santos e irrepreensíveis. Mas talvez você se pergunte, Juan, como eu posso ser santo num mundo como este? Como eu posso alcançar a santidade numa sociedade decaída como essa? A santidade está inteiramente ligada à sua proximidade de Deus. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais santo você será. Sabe por quê? Porque a presença de Deus te constrange a mudar as suas ações, a mudar as suas atitudes, a mudar o seu comportamento, a mudar os seus hábitos. Lembra do exemplo que o André deu? Na qual ele disse, imagine que eu seja um pêndulo, e que à minha direita esteja o pecado, e que à minha esquerda esteja Deus. Por mais que você fique aqui e lute contra o pecado, por mais que você bata no pecado, você vai continuar na presença do pecado. Abandone o pecado de vez, nem dê satisfação para ele, deixe ele aqui e vá se alimentar da palavra. Vai investir numa vida de oração, sabe por quê? Porque a presença de Deus te constrange a mudar, a presença de Deus muda as suas atitudes, as suas ações, o seu comportamento. A presença de Deus nos alimenta, nos fortalece, nos sustenta. Exemplo, imagine que você tem um cachorro azul e um cachorro branco. E todos os dias você só alimente o cachorro azul. Você coloca água e ração para ele todos os dias. Um dia, o cachorro azul e o cachorro branco começam a brigar. Quem vai ganhar essa luta? Claro que é o azul. Porque foi ele quem você alimentou. Para de alimentar o pecado. Para de lutar contra o pecado. Porque no final das contas você vai continuar na presença dele. Abandone ele. E vá buscar a palavra de Deus. E vá investir numa vida de oração. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais santo, puro e justo você estará. Quanto mais distante você estiver de Deus, mais impuro, contaminado você viverá. Quer largar as drogas? É um desafio que eu te faço nessa noite. Quer parar de beber? Quer largar o cigarro? Quer parar de mentir? Quer ser fiel à sua esposa ou seu esposo? Se relacione com Deus, porque é a presença dele que te transforma, é a presença dele que te alimenta, é a presença dele que te cura e é a presença dele que te liberta. Exemplo, antigamente eu tinha um vício, um hábito muito feio. Eu dirigia falando ao celular, mas eu tinha um amigo muito chato. Ele falava um monte na minha cabeça. Todas as vezes que eu atendia o celular ao lado dele, eu já sabia, ele ia falar na minha cabeça. Um dia eu tomei a decisão, eu não ia mais atender ao celular, pelo menos do lado dele. E de fato isso aconteceu. Só que por coincidência ou não, a gente começou a ficar mais amigo e ele começou a andar cada vez mais perto de mim. E quando eu estava sozinho, eu mandava mensagem, eu lia a Bíblia, eu entrava no Facebook, tudo isso dirigindo. Quando eu estava do lado dele, o celular tocava, e eu nem ligava. Mas é interessante porque do lado dele eu nem pegava no celular. E sabe o que aconteceu? Aos poucos, eu fui vencendo esse vício. Sabe por quê? A presença desse meu amigo me constrangia a pegar o celular. Da mesma forma, a presença de Deus nos constrange.
Por isso ela nos muda, por isso ela nos transforma, por isso ela te liberta. Quer abandonar as drogas, o cigarro, o álcool, o pecado? Deixa ele aqui e vá para a presença de Deus, porque é ela quem te transforma. O relacionamento com Deus muda a nossa identidade, muda o nosso nome e nos dá uma missão. Quem era Abraão antes de se relacionar com Deus? Abrão, um homem simples. Quem Abrão se tornou depois desse relacionamento com Deus? O pai das multidões. Quem era Paulo antes de se relacionar com Jesus Cristo? Saulo, um perseguidor de cristãos. Quem Saulo se tornou após este relacionamento com Jesus Cristo? Paulo, um dos maiores apóstolos e missionários que já existiu. Quem era o Juan antes de se relacionar com Cristo? Um homem que desperdiçava sua vida com coisas materiais, passageiras. Quem é o Juan após esse relacionamento com Cristo? Um homem que investe a sua vida em coisas que são eternas. Não importa quem você é, importa o que Deus pode fazer na sua vida e através dela. Mas lembre-se, antes de Deus lhe enviar a fazer qualquer coisa, Ele primeiro te chama. Ele primeiro te chama para perto dele, porque o mundo não precisa do Juan sujo, o mundo não precisa do Juan contaminado, o mundo não precisa do Juan em pecado. O mundo precisa do Juan luz, do Juan sal, do Juan puro. Por isso Deus nos tira do mundo para depois nos enviar ao mundo, porque o mundo precisa de pessoas transformadas. O mundo está cansado de falas teológicas, de raciocínios lógicos acerca de Deus. O mundo precisa da vida cristã prática, de pessoas transformadas. Mas você só será transformado quando se relacionar com Deus. Por isso Deus nos chama do mundo para ser igual a Ele, através de um relacionamento, para depois nos enviar ao mundo. O meu relacionamento com Deus transforma o meu contexto. É interessante pensar que o simples fato de Moisés levantar as suas mãos, de Moisés estender as suas mãos, era suficiente para fortalecer o exército de Josué e fazer com que Israel prevalecesse sobre o inimigo. Um dia, na minha infância, eu ouvi um pregador usar esse texto ficou na minha cabeça. E um dia na escola, meus amigos começaram a brigar, se meteram numa confusão e começaram a brigar de mão mesmo. E um deles, que estava apanhando, me gritou, falando assim: Juan, me ajuda! Como aquele texto estava muito na minha cabeça, eu levantei as minhas mãos. E naquele dia meu amigo apanhou muito. É interessante pensar que o simples fato de Moisés estender as suas mãos era suficiente para influenciar a vitória de Israel e fortalecer o exército de Josué. Muitos querem experimentar uma vida de oração como essa, não é verdade? Mas poucos querem fazer o que Moisés fazia. Moisés era o primeiro ministro de Israel, mas abriu mão de tudo para investir num relacionamento com Deus. O interessante é que em uma dessas idas ao monte, quando Moisés desce, o seu rosto está completamente iluminado. O seu rosto resplandece a imagem de Jesus Cristo, a glória de Deus. Êxodo 24. E todas as pessoas que viam Moisés descer do monte sabiam que ele havia se encontrado com Deus, sabia que a presença de Deus estava manifesta através de Moisés. O contexto de Moisés é influenciado por causa do seu relacionamento. Quantos aqui têm um rosto iluminado nessa noite? Quantos aqui resplandecem a imagem de Cristo nessa noite? Quantos aqui têm influenciado o seu meio por causa desse relacionamento? Quantos? Quantos saem do momento de devocional, do momento do estudo da palavra com o rosto iluminado? Quantos? Sabe por quê? Muitas pessoas não têm uma vida de oração poderosa, porque tratam Deus como se Ele fosse o gênio da lâmpada mágica, e a oração como uma lista de desejos. Quem tem Deus como um gênio da lâmpada e a oração como uma lista de desejos, não consegue orar por mais de 5 minutos. E por isso, você ora tão pouco. Só teremos uma vida de oração poderosa quando entendermos o que é a oração do ponto de vista de Deus. E a oração do ponto de vista de Deus é relacionamento. Êxodo 33 conta a história de que quando Moisés ia se encontrar com Deus na tenda do encontro, as pessoas saíam de suas casas para observar,
Porque aquele fato era histórico. Quando Moisés entrava na tenda do encontro com Deus, uma nuvem descia e ali estava representada o relacionamento entre Deus e Moisés. O interessante é que nesse texto diz que Moisés falava com Deus como se fala com um amigo, face a face. Mas o texto não para por aí. O texto diz que Moisés sai da presença de Deus e volta para os seus afazeres, mas que o jovem Josué nunca se apartava da tenda. Josué entendeu o valor da presença de Deus. Josué investiu num relacionamento com Deus. E eu te pergunto, quem foi mesmo que entrou na terra prometida? Josué. Quem foi mesmo que derrubou o muro de Jericó? Josué. Josué conquistou 31 cidades. O seu contexto foi transformado por causa do seu relacionamento com Deus. Satanás não teme pregadores. O inferno não teme líderes. Os demônios não respeitam títulos. A não ser um crente que ora. A não ser um crente que tem relacionamento com Deus. Satanás não teme pregadores. O inferno não teme líderes. Os demônios não respeitam títulos. A não ser um crente que se relaciona com Deus. Na igreja, muitos querem organizar, mas poucos querem agonizar em oração. Muitos querem interferir, mas poucos querem interceder. Muitos querem falar, mas poucos querem clamar. Quando se tem 5 horas para fazer algo, é melhor usar 2 horas para orar e 3 para fazer do que usar só as 5 para fazer. Quando se tem 5 horas para fazer algo, é melhor usar 2 horas para orar e 3 horas para fazer, do que usar só as 5 para fazer. Algumas semanas atrás, uma pessoa chegou diante de mim e disse: puxa, eu estou com o coração aflito, eu estou triste. Eu disse: por quê? Aconteceu alguma coisa? A pessoa respondeu: puxa, eu vi uma história que me deixou tão abalado, e eu não pude fazer nada. Eu disse: como não? Você pode orar. Mas eu queria fazer alguma coisa prática. Quando você ora, você está servindo. Quando você ora e você está agindo, não se separa serviço de oração. Em 2005, eu participei de um projeto missionário no Vale do Jequitinhonha, na cidade de Rubi. Eu tinha 15 anos quando participei desse projeto missionário, e comigo tinham mais 50 adolescentes naquele local. Nós nos deparamos com uma situação de calamidade. Aquele local não experimentava a chuva há mais de 1 ano e meio, não sabia o que era chuva. A água era a coisa mais valiosa naquela cidade. Para você ter ideia da temperatura que estava aquele local, da sensação térmica, a tinta do material plástico manchava a sua roupa se você encostasse. Antes de irmos para a rua pregar o evangelho, sabe o que nós fizemos? Fizemos uma roda de oração, num descampado, no meio da cidade. 50 adolescentes deram as mãos e se ajoelharam no meio do descampado e começaram a orar, pedindo a Deus por chuva. No meio da oração, começo a sentir nos meus braços alguns pingos. Pensei: será que tem alguém chorando aqui? Mas antes de dizer amém, aquela cidade experimentou a chuva. Antes de terminarmos aquela oração, a chuva caiu naquela cidade. Antes de pregar sobre o amor de Deus, eles experimentaram o amor de Deus. Naquele dia, 10 de janeiro de 2005, 50 adolescentes influenciaram o seu contexto, o seu meio, por causa de um relacionamento com Deus. João 15, versículo 5 diz que Jesus Cristo é a videira e que nós somos as varas. Se estivermos ligados à videira que é Jesus Cristo, daremos muitos frutos, mas sem Ele nada podemos fazer. Se você estiver ligado a Cristo, você dará muitos frutos, não importa onde você estiver. Mas sem Cristo nada podeis fazer. Por isso, quando se tem 5 horas para fazer algo, é melhor usar 2 horas para orar e 3 para fazer. Porque se você estiver ligado a Cristo, você dará muito fruto. Mas sem esse relacionamento, nada podeis fazer. Eu tenho um amigo que o sonho dele era conhecer o Shedd, o Russell Shedd. E durante um congresso, o Shedd estava sendo palestrante, e aí acabou a preleção, o Shedd foi almoçar, e esse meu amigo, muito cara de pau, chegou na mesa do Shedd, pediu licença, se assentou e disse: Shedd, há muito tempo eu estou esperando essa oportunidade. Ele era pastor também, esse meu amigo. Ele disse assim: eu quero fazer a pergunta da minha vida para você.
O Chad parou de comer, colocou o garfo, a faca sobre a mesa e olhou para ele até diferente. Puxa, que pergunta deve ser essa? E o meu amigo perguntou, qual é o segredo de ser usado por Deus da forma como você tem sido há tantos anos? Qual é o segredo? Porque eu também quero ser. O Chad pegou a sua mão, colocou sobre a mão do meu amigo, olhou bem dentro dos seus olhos e disse, não tem segredo, apenas uma vida de oração e estudo da palavra. Você quer ser usado por Deus para influenciar, mudar o seu contexto? Você quer experimentar uma vida de oração poderosa? Não tem segredo, a não ser uma vida de oração e estudo da palavra. Para terminar, na prática, é o que você vai fazer com tudo isso que você acabou de ouvir. É como você vai colocar isso no seu dia a dia. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz assim, clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. O primeiro passo é, quando você for orar, procure um lugar secreto, um lugar silencioso. E fique lá até você conseguir silenciar somente o seu coração. Lembra? Quando o pensamento vier, não o planeje, não se preocupe com ele, deixe ele passar. Fique lá até silenciar somente o seu coração. Depois, converse com Deus, como o texto de Moisés diz, como se conversa com um amigo. Fale face a face com Ele. Se você tem dificuldade, use um travesseiro para representar Deus, mas converse com Ele como se Ele fosse um amigo. Depois, fique em silêncio esperando Ele responder a sua oração. Não importa o tempo que for, fique em silêncio. E em terceiro lugar, pratique as coisas grandes e firmes que Ele te anunciar. Viva as coisas grandes e firmes que Ele tem para você. Eu vou te dar 2 exemplos, e enquanto eu estiver contando esses exemplos, eu te peço que você vá refletindo sobre esses 3 passos. O primeiro exemplo é de quando eu tinha 13 anos. Quando eu tinha 13 anos, eu fiz uma oração. Eu orei assim, Senhor, que a minha primeira namorada se torne a minha esposa, e que o Senhor me ajude a ser fiel a ela até o dia da minha morte. Eu não sei por que cargas d'água eu orei isso, eu não sei sobre qual influência eu fiz essa oração, eu sei que eu a fiz, pedindo a Deus uma esposa e que eu fosse fiel a ela até o dia da minha morte. Eu clamei, clame a mim, eu clamei. Deus me respondeu, Ele me deu uma namorada aos 14 anos, e Ele me anunciou coisas grandes e firmes. Sabe o que Ele disse? Ela terá forças para segurar as suas mãos todas as vezes que você não aguentar mais estendê-las para orar. Ela te segurará em pé todas as vezes que os baques da vida e do ministério te fizer cair. Ela transformará o seu lar em um refúgio, um lugar de paz, para que você se relacione com Deus neste local. Isso foi o que Deus me respondeu, isso foi o que Deus me anunciou aos 13 anos. Sabe o que aconteceu? Aos 13 anos eu fiz essa oração. Aos 14 anos eu conheci a Keila, que hoje é minha esposa e está sentada aqui na frente. Nós namoramos durante 4 anos. E quando eu tinha 18 anos eu terminei esse namoro. Não porque eu não a amava mais. Não porque eu não a respeitava mais. Não porque eu não a admirava mais. Mas porque eu sabia que ela era minha esposa. Puxa, por quê, né, Juan? Porque antes de assumir um compromisso sério diante dos homens, porque diante de Deus eu assumi aos 13 anos, eu queria desfrutar as coisas dessa vida. Antes de assumir um compromisso perante os homens, eu queria experimentar outras coisas. E eu cheguei no meu trabalho e disse, galera, terminei o meu namoro. Ninguém acreditou no que eu estava falando. Falei assim, é sério, eu terminei o namoro. Ele falou assim, me prova. Hoje nós vamos à boate, eu quero ver se você vai comigo. E eu fiquei já trêmulo, nervoso, porque eu nunca tinha ido a uma boate, eu nunca tinha bebido nada, e eu nem sabia como era uma boate. Mas enfim, para provar para eles, aceitei o desafio, fui para minha casa, troquei de roupa, tomei um banho, me preparei. Quando foi 9h30 da noite, eles pararam na porta de minha casa, chamaram no interfone, eu saí, entrei no carro. Foram 3 carros, lotados de amigos para aquela boate.
O interessante é que quando nós entramos na boate, cada um foi para um lado. Não tinha mais amizade, né? Cada um foi fazer alguma coisa e me deixou sozinho no meio da boate. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que falar, eu não sabia o que pensar, estava ali. Uns foram ficar, outros foram dançar, outros foram beber, e eu estava parado no meio da boate olhando tudo aquilo. Então saí andando, caminhei até o balcão do bar e fiquei sentado lá observando o que estava acontecendo. Eu sou um cara muito observador e comecei a observar a atitude das pessoas, o comportamento daquelas pessoas. Eis que do nada, surge no meio daquela multidão a menina dos meus sonhos. Homens, pensa naquele estereótipo de mulher que vocês gostam. Era aquela menina. Ela era loura natural, tá, gente? Não vale loura pintada. Era ela loura, olhos claros, alta, do jeito que eu sonhava. E ela estava dançando e eu me peguei hipnotizado olhando para ela naquele dia. Era como se todas as luzes tivessem sido apagadas, como se só estivesse eu e ela naquele salão e um refletor em cima dela. Eu estava completamente hipnotizado vendo ela dançar. De repente ela percebe que eu estou olhando para ela. Eu, desnorteado, meio sem graça, tento puxar assunto com a pessoa que estava do meu lado, mas a pessoa nem me deu bola. E eu, mais sem graça ainda, peguei o celular, fingi que estava falando no celular, mas olho para a parede e tinha um aviso falando que ali não tinha sinal. E eu, mais envergonhado, isso porque a menina continuava me olhando, olhei para o garçom e disse: meu amigo, me dá a bebida mais forte que você tiver. Lembra? Eu nunca tinha bebido nada. Ele me deu aquela bebida, eu estava com a mão trêmula. Molhei a mão, o balcão, minha roupa. E aí quando eu bebi aquilo lá, comecei a ter tremelique. Porque aquele negócio desceu rasgando dentro de mim, queimando. E comecei a tremer na frente da menina e muito sem graça com toda aquela situação. Sem saber o que fazer com as mãos, tentei enfiar no bolso, mas as minhas mãos tremiam tanto que eu não conseguia achar o buraco do bolso. As minhas pernas começaram a tremer, então sentei no balcão e fiquei olhando a situação e a menina começou a vir na minha direção. Aí eu comecei a orar. Comecei a pedir a ajuda de Deus. Falei: Deus, me ajuda. Eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer. Me dá sabedoria nessa hora, me dá discernimento espiritual. E comecei a clamar o nome de Deus naquela hora, porque eu literalmente não sabia o que fazer. E aquela menina veio andando na minha direção, chegou diante de mim e ficou parada. Aqueles segundos viraram eternidade. Não passava. Eu, sem saber o que fazer, me levantei e fiquei parado em frente a ela. Ela pegou a minha mão, colocou na cintura dela e pegou a mão dela e colocou no meu pescoço e veio me puxando para me beijar. Eu então segurei ela, empurrei ela e disse: eu não posso fazer isso. Ela disse: por que não? Algum problema comigo? Eu disse: claro que não, mas eu nem te conheço, eu nem sei o seu nome. Ela novamente colocou a sua mão no meu pescoço e disse: não tem problema, o meu nome é. Depois eu conto o nome dela para vocês. Brincadeira, eu vou contar agora que a gente não tem mais tempo. Ela começou a me puxar e começou a dizer: meu nome é Keila. Eu só conhecia duas Keilas na minha vida, a Keila da Bíblia e a Keila que eu havia orado aos 13 anos pedindo a Deus que fosse minha esposa e que me ajudasse a ser fiel a ela até o dia da minha morte. Keila não é um nome comum que você vê toda hora por aí. Keila não está na novela, Keila não está nos filmes, não tem Keila por aí. Por que aquela menina tinha que chamar Keila? Eu empurrei ela e saí andando. No meio do caminho, parei, olhei para ela e falei assim: olha, eu não sou gay, viu? E continuei a andar e fui embora. E hoje está aí, 2 anos de casado, 6 anos de namoro, tudo porque há 8 anos atrás eu fiz uma oração, pedindo a Deus que a minha primeira namorada fosse a minha esposa, e que Ele me ajudasse a ser fiel a ela, até o dia da minha morte. O mais importante numa oração, não é o que você fala. Isso é importante? Claro que é importante sim, mas o mais importante numa oração é o que você faz com a resposta que Deus lhe dá, é o que você faz com as coisas grandes e firmes que Deus lhe anuncia. Por isso, eu quero te perguntar: o que você tem feito com as respostas de oração? O que você tem feito com as coisas grandes e firmes que Deus tem te anunciado? O quê? Há 4 anos atrás, o meu irmão teve um tumor no cérebro, um tumor enraizado.
E eu fiz essa mesma oração. Eu clamei a Deus pedindo cura. Cura. Deus respondeu a minha oração naquele dia dizendo: Juan, essa doença não é para a morte, mas é para a glória do meu nome. E Deus não só respondeu aquela oração naquele dia, como me anunciou coisas grandes e firmes. Sabe o que Ele disse? Enquanto o seu irmão Renan estiver no hospital, eu vou salvar toda a sua família. Todos eles vão se render aos meus pés. E quando eu digo só a sua família, eu não estou falando seu pai, sua mãe, seus irmãos. Eu estou falando seus tios, seus primos, seus avós. Enquanto o seu irmão estiver no hospital, todos os seus amigos se renderão aos meus pés. Não só os seus amigos, como os amigos dos seus irmãos, dos seus pais, dos seus tios, primos e avós. Enquanto o seu irmão estiver no hospital, eu farei uma grande obra na sua vida. Foi o que Deus me anunciou. Esse foi o meu relacionamento com Deus. Mas sabe o que de fato aconteceu? Deitado no chão do estacionamento do hospital, chorando em voz alta, eu falei uma frase que eu jamais me esqueci: Deus, se o Senhor curar a vida do meu irmão, eu vou te dar o meu carro. Eu dou o meu carro para esse hospital. Uma pessoa, ouvindo eu chorar e falar aquelas coisas, colocou a mão no meu ombro e disse: Juan, Deus não quer o seu carro, Deus quer a sua vida. Esse foi o dia que Deus me chamou para o ministério. Deus quer o seu coração. Enquanto meu irmão Renan estava no hospital, os meus pais se renderam aos pés de Jesus. Meu irmão se rendeu aos pés de Jesus. Toda a minha família se rendeu aos pés dele. Enquanto meu irmão Renan estava no hospital, nós gravamos um vídeo de testemunho dele um dia antes da cirurgia. Esse vídeo tem 10 mil visualizações no YouTube. Pessoas começaram a mandar e-mail e mandam até hoje dizendo: estou conhecendo a Deus através da vida desse menino chamado Renan. Enquanto meu irmão estava no hospital, nós levávamos caixas e caixas de Bíblias para aquele hospital. E nós víamos mães ajoelhadas nas marcas com seus filhos se entregando aos pés de Jesus. Nós vimos o médico que operou o Renan se entregando aos pés de Jesus. E até hoje, depois de 4 anos, Deus tem feito coisas através daquela oração. O que você tem feito com as respostas de oração? O que você tem feito com as coisas grandes e firmes que Deus tem lhe anunciado? Cuidado. Sabe por quê? Muitos entram numa oração somente para falar. Falam e já emendam a última palavra no amém. Não dão tempo para Deus responder. Não dão tempo para Deus anunciar as coisas grandes e firmes que Ele tem para a sua vida. Não precisa responder, mas qual a sua idade? Quanto tempo você já perdeu? Quanto tempo sem desfrutar desse relacionamento com Deus? Sem desfrutar desse momento gostoso com Deus? Sem desfrutar das respostas de oração? Sem desfrutar das coisas grandes e firmes que Ele tem para a sua vida? Quanto tempo você já perdeu? Não entre numa oração somente para falar. Entre numa oração para ouvir o que Deus tem para a sua vida. Entre numa oração para ouvir as coisas grandes e firmes que Ele tem preparado para você, para a sua família, para o seu meio, para o seu contexto. Deus expressa a sua palavra através da sua vida. Deus expressa a sua vontade através da sua vida. Você é o portador da palavra de Deus. E é essa palavra quem te transforma. E é essa palavra que transforma o seu meio. E é essa palavra que transforma o seu contexto. Da mesma forma que Moisés desceu do seu encontro com Deus, com o rosto iluminado, resplandecendo a imagem e a glória de Deus, você deve sair do seu momento a sós com Deus, da sua devocional, com o rosto iluminado, resplandecendo a imagem de Deus. Porque é isso que o mundo precisa, de pessoas transformadas. É isso que o mundo está clamando, por pessoas que resplandeçam a imagem de Cristo. Todos querem ver essa imagem e você é o portador dela. Salmo 42
diz assim: assim como a corça anseia por água, a minha alma anseia por ti. A corça é um animal que com o passar do tempo começa a exalar um cheiro forte, e esse cheiro atrai os predadores. A corça anseia por água da mesma forma que anseia pela vida, porque se ela não encontrar água, ela acabará morta. Quando a corça encontra água, ela bebe daquela água, e ela purifica o seu interior, e ela se lava, eliminando o cheiro que atrai os predadores, e por isso ela consegue viver. A corça anseia por água da mesma forma que ela anseia pela vida. Nós precisamos ansiar pela presença de Deus da mesma forma que ansiamos pela nossa vida. Assim como a corça anseia por água, a minha alma anseia por ti. Ao longo do tempo, o movimento evangélico armou o altar, preparou o altar, imolou o cordeiro e colocou o cordeiro em cima do altar. Mas a igreja hoje está satisfeita em enumerar as pedras do altar, em reagrupar os pedaços que faltam, sem se preocupar com a ausência de Deus, sem se preocupar com a ausência de fogo que não consome aquela oferta. Onde estão os homens e as mulheres que amam o altar, que se deleitam no sacrifício, mas que não se contentam com a ausência do fogo, que não se contentam com a ausência contínua de Deus? Onde estão os homens e as mulheres que têm fome e sede de Deus? Ultimamente passamos mais tempo ouvindo acerca de Deus do que ouvindo o próprio Deus. Passamos mais tempo ouvindo a respeito de Deus do que ouvindo o próprio Deus. Quem tem fome e sede de Deus não se satisfaz com meras palavras. Quem tem fome e sede de Deus não se sacia enquanto não beber da fonte da água viva. Moisés disse: mostra-me tua glória, Senhor, eu quero conhecer-te mais. Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer. Porque para quem tem fome e sede de Deus, não são meras palavras que irão se satisfazer. Quem tem fome de Deus só se sacia com a presença do próprio Deus. Quem dará o grito da sua alma? Quem pagará o preço da unção? Quem buscará intimamente o Espírito Santo? A oração é o sangue da alma. A oração atravessa o tempo e toca o eterno. Enquanto você ouve essa mensagem, você está com vontade de orar? Seu coração está pegando fogo? Você quer de fato experimentar esse relacionamento com Deus? Agostinho disse: formaste-nos para ti, e nossos corações não terão sossego, enquanto não encontrar descanso em ti.